Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. E hoje a gente tem mais uma história de transformação. E eu vou conversar com a Liege Galtério. Não vou dar muito spoiler, não vou nem fazer um vídeo introdutório muito grande, porque a história da Liege é realmente sensacional. E aí ela vai nos contar tudo que ela já passou e como o esporte entrou em todas as fases da vida dela, ajudando, trazendo aí a disciplina, a resiliência, como ela mesma disse, é um ensaio para a vida. Fica com essa frase fantástica mesmo. Então, que seja um papo legal, muitas dicas práticas, muitas reflexões práticas, muitas lições que a gente tira para o dia a dia. Então, essa história de transformação realmente muito especial com a Liege Galtério. Valeu, obrigado por estar comigo, obrigado por estar conosco nesse vídeo. Aproveita e já se inscreve no canal, no Transpire e Transforme. Também curta os nossos outros vídeos nas nossas playlists, Papo de Cardiologista, os outros episódios da história de transformação e Bora Transformar. Ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos e também coloca para a gente aí nos comentários alguma ideia, alguma sugestão, alguma crítica também, né? Nós temos o perfil Transpire e Transforme também lá no Instagram e a nossa página lá no Facebook. Também temos o Transpire e Transforme Podcast, onde você pode ficar ligado nos nossos conteúdos ali de uma maneira mais prática, numa caminhada, numa corrida, fazendo a sua atividade, enfim. Tá legal? Então temos vários canais para você não perder nada do que a gente produz aqui no Transpire e Transforme, sempre divulgando a ideia de que o esporte é uma das, se não for a maior, ferramenta de transformação da vida de uma pessoa. É uma transformação que não fica restrita ao corpo, nos ajudando a perder peso, a enfrentar um problema de saúde, mas é uma transformação que ela transpassa para todos os aspectos da nossa vida. Então, a mensagem é sempre essa: faça atividade física, deixe que o esporte transforme a sua vida, e aí, quem sabe um dia a gente pode vir conversar aqui na história de transformação. Muito obrigado, valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje uma história de transformação muito legal, diretamente de Porto Alegre. Estamos aqui com a Liege Galtério. Liege, obrigado por você ter aceito o convite aí para compartilhar a tua história. Então, vamos lá, já fala um pouco de você, o que você faz. Não vamos falar ainda do problema, não. Vamos dar uma introdução, vamos devagar com a conversa para Tá senão a gente bom. acaba na Já introdução. Tem fala muita logo. coisa boa para a gente falar aqui. Aham. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, né, de poder compartilhar um pouco da minha história, da minha vivência. Eu moro aqui em Porto Alegre, né, há uns bons anos já. Eu sou gaúcha, mas eu passei minha infância em outros estados em função do meu pai ser transferido. Então, eu morei no Paraná, morei no Mato Grosso do Sul, morei no Pará. Nossa, Mas mas há um bom tempo eu já estou aqui, né, aqui em Porto Alegre, e sempre fiz exercício desde pequena. Então desde os 5 anos eu comecei a fazer balé clássico, ah, né, e fiz por 18 anos, assim, seguido. nossa, Depois eu parei, na época de faculdade, essas coisas, e mas depois tentei retomar, né? Mas de alguma forma eu nunca parei de me exercitar. Quando eu saí do balé, eu fui para outras modalidades e sempre me exercitei, tá. né? Eu fiz faculdade de biologia e fonoaudiologia, fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, assim, né? Aham. E me formei, mas o meu sonho era fazer educação física, sabe, Fábio? Meu sonho Ah, era me formar em educação física. Então, depois de muitos anos, eu resolvi fazer educação física, que foi a minha última formação e é a que me dá mais satisfação, assim, atualmente, né? Eu montei aqui em Porto Alegre um estúdio de pilates e treinamento funcional aham. e trabalho dando aula dessas modalidades, né?
Então, basicamente, assim, essa é a minha rotina. Tenho 2 cachorros, moro com a minha família, né? Minha mãe, minha irmã, e apesar de ser gaúcha, não suporto o frio. Nossa! Nossa, eu assim, ó, a cada inverno é algo assim, é o que eu falo, eu vou me mudar, não é possível, esse vai ser o último inverno. E assim eu vou levando, sabe? É. Mas basicamente é isso, assim, a minha vida aqui. Pô, que legal, né? Que experiência de vida também já tem uma bagagem grande aí, né? Muito legal. Para ir do Pará para o Rio Grande do Sul depois. Sim, nossa, e foi tão Mudanças engraçado porque, radicais aí na tua porque vida. quando a gente, no ano que a gente chegou aqui de volta, foi o ano em que nevou em Porto Alegre. Então imagina só, né, a diferença climática, assim, eu tava que eu não, eu odiava essa cidade, né? Então foi algo muito impactante assim para mim. E, bom, e aí? Agora vamos entrar aí na questão, na tua questão, né? Quer dizer, você recebeu um diagnóstico, fui dar uma stalkeada, como a turma fala, na sua vida, Aham. mas você teve um diagnóstico de fibrose pulmonar, idiopática, né? Aqui a gente chama de FPI, né? FPI e tal. E como é que foi essa época do teu diagnóstico? Que você foi, você teve um sintoma? Como é que você procurou para chegar nesse diagnóstico? Eu levava então essa vida, né, normal, trabalhando, me exercitando, até que um dia de manhã eu acordei com uma dor nas costas. Tá, E essa dor ela piorava quando eu inspirava profundamente, né? Mas eu achava que era algo muscular. Eu falei, devo ter dormido de mau jeito, né? Eu vou para o treino, né? Que eu fazia musculação. Quando aquecer, vai passar, né? Eu fiz todo o treino de musculação e essa dor não passava. Aí, quando eu fui para bike, que eu fazia bike depois, eu vi que essa dor começou a piorar. Eu falei, olha, tem alguma coisa que está errada. Eu vou procurar uma emergência, ver o que que é isso, né? Então, cheguei em casa, deixei um bilhetinho, ó, tô indo para emergência do Hospital da PUC, que era o mais perto aqui de casa. tá, Aí fui lá para emergência, a médica do plantão me pediu um raio-x de tórax, né? E quando eu voltei com o raio-x, ela olhou e disse assim: Olha, tu vai ter que baixar agora para o bloco cirúrgico, porque tu tens um pneumotórax. E eu, então, não sabia nem do que se tratava, né? Nunca tinha ouvido falar em pneumotórax. E ela me explicou que era uma bolha do pulmão que tinha estourado espontaneamente e que eu tinha que drenar isso, porque senão eu podia ter uma parada cardíaca. Bom, foi uma correria para eu avisar minha sim, mãe, todo mundo em pô, casa. susto. Eu falei, ó, eu liguei, olha, alguém vem aqui fazer minha baixa, expliquei onde é que estava o carro no estacionamento, né? Deixei as chaves, tudo. Então todo mundo ficou muito assustado. E aí começaram as investigações, né, para Sim, saber o porquê daquele pneumotórax. Aí fiz uma tomografia que acusou que o meu pulmão era tomado de bolhas, né, em função de uma fibrose pulmonar. E eu já fui, então, encaminhada para pneumologista. Eu fiz uma cirurgia, né, depois da drenagem céu aberto, porque não drenou, não fechou a bolha, né, tive que fazer a cirurgia. E depois que eu me operei e comecei a tratar, né, assim, tratar. Na época não tinha os antifibróticos que tem hoje, sim, né? Isso foi há 20 anos. Então o tratamento era o quê? Corticoide, né? O meu corticoide. tratamento era esse. É. Comecei a tratar e a médica já me disse, olha, Liege, para isso que tu tens, que é uma doença progressiva e que não tem tratamento, só um transplante. Então ela já me disse ali de cara. Como eu não tinha os sinais assim, os sintomas clássicos da fibrose, né? Falta de ar, cansaço, eu operei a bolha e ok, eu não registrei muito essa ideia do transplante. Falei, não, não vai precisar, né? Mas o que que aconteceu? De fato, né? A fibrose foi evoluindo aos pouquinhos e chegou num ponto que eu comecei a sentir falta de ar para correr na esteira, para subir escada e para fazer
alguns exercícios mais vigorosos, assim. Então, eu comecei a pensar, olha, a fibrose está chegando, então eu vou ter que fazer um vínculo com algum hospital transplantador aqui de Porto Alegre, né? Hum. E ela me encaminhou, então, para a Santa Casa, que é um centro de referência aqui, sobretudo em transplante pulmonar, e eu comecei a ser avaliada ali, acompanhada, e aí a fibrose começou a evoluir de uma maneira mais significativa, né? Eu comecei a cansar para escovar dente, para tomar banho, e eu estava terminando a minha faculdade de educação física, né? Então eu já tinha feito assim as disciplinas práticas, porque eu sabia que eu Tá. podia ter falta de ar, então já fui fazendo o que eu conseguia, né? Mas ainda assim eu lembro que a disciplina de tênis eu estava bem ruim, aí eu já falava, professor, ó, não vou conseguir fazer, né? Então, o que que aconteceu? Eu tive que começar a usar oxigênio, né? Eu adquiri um concentrador portátil para poder ir para a faculdade. Eu ia com ele e no meu último semestre, que era aquele semestre de estágio, que tem que dar aula nas escolas e tal, em algumas aulas eu fui de cadeira de rodas, porque eu não conseguia mais caminhar. Então, em setembro desse ano, que foi em 2011, ou melhor, em julho, eu consegui terminar minha faculdade. Eu fui para colação de grau lá com o meu concentrador, né, bem fraquinha, bem Pô, debilitada, mas eu queria ir lá pegar meu canudo, né? pô, claro. E aí, quando eu voltei para casa, de julho para setembro, eu consegui piorar mais ainda. Tanto é que o meu concentrador de 3 litros não dava mais conta, eu tive que alugar um que ia até 10 litros, que era o que eu usava no banho, eu usava 10 litros de oxigênio no banho, e desaturava para 70, 68, 70. Nossa. E o coração, eu desenvolvi hipertensão pulmonar arterial junto, né? Sim, sim. Então parecia que o coração já ia, né? Foi bem complicado mesmo, assim, eu tava, né, por um fiozinho. E 2 meses depois da minha formatura, então eu recebi a ligação, né, que a gente espera tanto de que tinham chegado um órgão para mim, né? Mas aí eu fui assim, ó, é agora, né? Vai ter que Entendi. ser. Porque às vezes acontece de nos chamarem e a gente ter que voltar, porque ou o órgão não tá bom, algumas coisas Ah, assim, né? sim. Mas no meu caso, graças a Deus deu tudo certo. Então eu recebi o meu pulmão, que foi meu pulmão esquerdo, porque na minha patologia de base é possível transplantar um só, né? Ah, interessante. Tem outras patologias, por exemplo, como a fibrose cística, que é uma patologia onde tem secreção, que Sim. obrigatoriamente tem que transplantar os dois, tem que ser bilateral. Ah, Mas como a minha doença era uma doença seca, que eles chamam, né? A sim. minha tosse era tosse seca, eu não era nada produtivo. Aí eles otimizam a doação de órgãos, né? Eu ganho um Sim. pulmão e a outra pessoa pode salvar 2 vidas, né? Com uma Uhum. doação só, no caso. Então, eu estou aqui com o meu pulmão esquerdo, que é o que me dá fôlego, né, para viver. O meu pulmão direito quase não existe mais, assim, não funciona, né? Mas eu consigo viver bem com esse pulmão, né? Ele tá, a gente olha a radiografia, ele tá bem grandão, assim, bem bonito. Que beleza. Ele até já desloca, assim, né, um pouco para a direita ali, o mediastino, porque ele expandiu bem, né? Aham. Então, assim, o que que eu vi? Que a minha recuperação pós-transplante foi muito boa. Eu fiquei um dia e meio na UTI, já fui para o quarto, né? Comecei a fazer físio e respondi super bem. E muito por conta dessa minha vida prévia de exercícios, Tá. né? De sempre ter me cuidado. O teu transplante foi em 2012, Foi 2011. 2011. Tá. Eu achei interessante, só desse que você estava falando, alguns dados interessantes dessa tua história. É, assim, interessante que a apresentação clínica completamente fora do usual, né? Você fala, poxa vida, se for no pronto-socorro por causa de uma dor nas costas, um troço mais comum do que, né? Então, isso chama atenção, quer dizer, é um negócio, algo que pode parecer
na grande, e é realmente, efetivamente, na maioria das vezes inofensivo, mas também pode ser muitas vezes a primeira manifestação de algo muito grave, É. não é? E nesse meio tempo, Liege, até do momento do teu diagnóstico até o oxigênio que você passou a ficar completamente, ou do momento do diagnóstico até o transplante, quanto tempo passou? Quanto tempo foi a sua evolução até o transplante? Foram 8 anos. Nossa, também é meio fora do normal, né? Porque geralmente o diagnóstico, a evolução é mais Mais precoce, rápida. mais rápida, né? A sua É, evolução foi uma evolução mais lenta, né? E você também foi estava bem. fora da, assim, do tipo físico mais comum, que são pessoas mais idosas, sexo masculino, É, fumantes assim, e ó, tal, né? na verdade, não, eles não conseguiram fechar um diagnóstico da minha fibrose, tá? Aham, Ficou até hoje como uma hipótese diagnóstica. entendi. A hipótese é pneumonite crônica por hipersensibilidade. Então, a minha biópsia rodou o universo e ninguém achou o que que era. Achavam que não era, né? Não era tuberculose, não era sarcoidose, não era silicose, não era, mas não se Aham. sabia o que que era. Algo com que meu organismo entrou em contato fez com que meu pulmão reagisse de maneira exacerbada, assim, contra ele mesmo, Sim. e criou esses pontos de inflamação e que fibrosaram, É uma né? doença barrigova, é uma doença autoimune, né? Isso. Porque Ficou mais ou menos. eu digo porque a minha filha mais nova, ela tem diabetes do tipo 1. Então, é Uhum. basicamente a mesma coisa, quer dizer, algum gatilho inicial, seja uma infecção viral, alguma coisa, deflagrou uma resposta inflamatória autoimune com anticorpos que se voltaram, no caso dela, para o pâncreas, ela desenvolveu diabetes, no seu caso, No bombardeou pulmão. o seu pulmão e a resposta cicatricial do tecido pulmonar é a fibrose, né? É a fibrose. Exatamente isso. Então foram 8 anos. Aí eu entrei em lista, fiquei 5 meses em lista, né? Eu transplantei muito antes do que muitas pessoas que estavam aguardando há 2 anos, né? Por causa da gravidade do caso, né? Que é um dos critérios para prioridade. Então, né? Hoje em dia, quando se fala assim, ah, furou a fila, passou na frente, né? Como É, teve um caso aí, né? Não, quando tem a gravidade, né, exatamente. identificada, é chamado aquele paciente que está pior, como foi o meu caso, né? E é interessante Mas eu que tive o essa desenvolvimento recuperação muito boa depois. o desenvolvimento da hipertensão pulmonar, ele é um agravante porque muitas vezes, se essa hipertensão ela evolui bastante ao longo do tempo, você tem que transplantar os dois, né? Você tem que, porque o E problema coração e pulmão. pulmonar vai estragar o coração, né? Então, existe também Exatamente. essa interação, né? Coração-pulmão, quer dizer, o seu pulmão fibrótico, o coração precisa fazer cada vez mais força para mandar o sangue para o pulmão, para ter aquele mínimo de oxigenação que a doença permitir, mas você vai sobrecarregando o músculo que cronicamente ele pode vir à falência também, desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca, e aí você tem que, Exatamente. não adianta transplantar só o pulmão, porque o coração também já foi, né? Então, o fato de você ter É ido para prioridade é exatamente porque você já estava numa condição extremamente debilitada, já afetando a função cardíaca, né? Interessante. exatamente, foi bem por isso, né? Mas depois eu tive essa minha recuperação que foi super boa. Tanto é que com 3 meses de transplante eu tinha voltado a trabalhar, tinha voltado a treinar já. Nossa, três E meses só? aí, 3 meses, Foi uma recuperação muito boa. E eu, como profissional daí da área da saúde, da educação física, né? Eu, eu falei, nossa, a minha recuperação foi muito boa, muito por conta dos exercícios. Eu preciso passar isso para as outras pessoas. Que legal. Ela tem que saber que a prática dos exercícios funciona como uma poupança de saúde, né?
A gente não sabe, eu sempre falo, a gente não sabe quando o nosso corpo vai precisar lutar. Então, ele tem que estar bem preparado sempre, né? Para a gente ter essa reserva para quando a gente precisar, o corpo poder revidar, né? Como eu costumo dizer. E eu tenho que passar isso para as pessoas, se exercitem, não pela estética, não, mas pela saúde, né? Eu pude ter essa recuperação pela minha vida prévia de exercício físico e terei a minha saúde, vou mantê-la praticando exercícios. Então, a partir daí, eu ingressei nessa minha vontade de criar um projeto para incentivar os transplantados a se exercitarem, mas antes disso, eu descobri a existência dos Jogos Mundiais para Transplantados, né? Que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né? A gente ouve das Olimpíadas, as Paralimpíadas, mas Mundial para Transplantado eu nunca tinha ouvido falar. E aí um amigo meu falou assim, tu já ouviu falar nisso? Eu falei, eu acho que tem tudo a ver contigo, vai, te informa, vê como é que é. E aí, de fato, no ano, ia ser em 2015. Aí eu fui ali para o site, né, World Transplant Games. Fui ali, vi que tinha atletismo, que era uma coisa que na época de colégio eu fazia, eu gostava de fazer atletismo, porque eu nunca fui boa de esporte com bola. Vôlei, basquete, eu era uma negação. Aí, mas tem atletismo. Eu falei, vou me inscrever então no atletismo. Só que assim, era algo muito novo para mim, né? Aí eu entrei em contato com a BTO, né, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e Tecidos, e perguntei, olha, queria conversar com alguém que já tivesse ido, ou alguma mulher que já tivesse ido. Aí a secretária me disse, olha, Liege, se tu fores, tu vai ser a primeira mulher brasileira a participar de um mundial para transplantados, porque Que nenhuma mulher foi ainda. legal! Aí eu me animei. Eu falei, olha, então vou me inscrever. Me inscrevi na prova dos 100 metros rasos e 200 metros rasos, porque eu não tinha muita resistência, né? Eu tinha potência. Acho que por ter um pulmão só, né? Eu não tinha desenvolvido muita resistência, né? E então eu falei, vou. Procurei um treinador aqui em Porto Alegre, no meu clube, falei, topa me treinar? Era algo novo para todo mundo, né? Eu falei assim, olha, eu vou ser meio que cobaia de mim mesma, né? Levava oxímetro para o treino, porque não sabia como é que ia ser minha saturação, né? E tinha aquela questão assim, a gente é imunossuprimido, né? E a gente sabe que o exercício extenuante baixa a imunidade. Sim, sim. Então, eu não podia correr o risco de, né, colocar meu pulmão em risco por uma gripe, por uma coisa, né? E então eu ficava sempre dosando, né? Eu vou treinar, mas não vou até meu limite, porque eu sei que eu posso me prejudicar. Então eu ficava me autoconhecendo, eu e o meu treinador, nesse sentido, né? De dar o máximo, mas não tanto, né? A ponto de me prejudicar. Não, Inverno. eu dei risada, porque eu achei. Porque assim, você primeiro se inscreveu, depois você foi atrás de Depois saber como é que faço. treinava para fazer a prova que você já tinha se inscrito. Exatamente. O que eu queria? Sensacional. Eu queria mostrar que, porque tem muito esse tabu de que transplantado é uma pessoa que é limitada, que vai estar sempre Exatamente. doente, vai estar sempre fraca, porque realmente a gente toma imunossupressores e a nossa imunidade não é a mesma. Mas eu queria mostrar que se a gente se cuidar, a gente pode ter qualidade de vida. E Exatamente. nada melhor do que mostrar isso no esporte, né? Perfeito, perfeito. Eu A falei, gente então, o tem. meu objetivo lá não era nem ganhar nem nada. Eu queria estar lá para mostrar que um transplantado pode estar nesse meio, né? Então, depois que eu vi, depois eu vou treinar. Primeiro, deixa eu me inscrever, né? Eu trabalho num hospital aqui que é um centro transplantador de rim, é um dos maiores do estado de São Paulo. E a gente tem exatamente essa ideia de que a pessoa que é transplantada, ela tem que viver quase que numa redoma de vidro, né, com todos os cuidados, se esforçar ao mínimo, tomar todos os remédios, fazer as coisas, mas ela não pode se expor, ela não pode fazer alguma coisa, é muito perigoso, pergunta para o médico antes,
fica racionalizando até demais dentro do problema, e obviamente que a gente vai cuidar disso, né? Claro, Mas você claro. racionaliza demais e se priva de um monte de coisa que você poderia fazer, que inclusive fazem até bem para o seu quadro, né? Exatamente, Então, exatamente. Daí era isso mais ou menos que eu queria mostrar, né? sensacional. Daí eu comecei a treinar, né, no meu clube aqui em Porto Alegre. Acho que teus médicos arrepiaram os cabelos depois de quando ficaram Eu sabendo falei, olha, da loucura que você tinha feito. mas eles confiaram em mim também, sabe? Foi uma coisa muito Legal. nova para eles, porque eu fui a primeira paciente, né, do serviço de transplante pulmonar a participar de uma competição assim, né? Que legal. E, mas tá, fui treinando, treinando. Aí o Mundial ia ser em agosto de 2015, na Argentina, numa cidade chamada Mar del Plata. Sim. Em maio, ou seja, 3 meses antes, eu descobri um câncer de mama. Aí, aí eu falei para a minha médica, falei, olha, eu tenho uma competição que já está paga, já estou inscrita, e eu vou nessa competição. Podemos operar depois, quando eu voltar? E aí acertamos assim, né? Eu fui para a competição, né? No dia lá da prova eu estava super nervosa, porque, né, a gente vê, italiana, canadense, República Tcheca, que são países que têm tradição de ter competições internas, né? E a gente aqui no Brasil, até então, não tinha competição para transplantado, né? Mas lá me posicionei e tal, que nos 100 metros a gente sai do bloco de partida, né, ali do chão, né? Fiquei ali, e daí, pá, foi dado o tiro e eu voei, né? Eu fui assim, ó, com todas as minhas forças. E teve alguma E com isso, eliminatória ou já foi a final? não, não, já foi a final. Já era. Porque tinha 7 inscritos, eu acho, só na Ok. prova. Aí fui, aí faltando acho que uns 20 metros, né? Assim, eu não via ninguém chegando perto, sabe? Eu falei, ué, mas como assim? Não enxergo ninguém. E aí que eu vi que eu ganhei a prova, né? E, e aí foi a primeira medalha de ouro feminina do Brasil que eu doei para o Museu da Santa Casa, que é uma medalha histórica, assim, né? Para o esporte transplantado. Aí aqui o nosso hospital tem um museu e eu doei como uma forma de gratidão, né? E para simbolizar isso tudo, toda essa trajetória. E a partir daí depois voltei para casa. Eu tive que fazer uma mastectomia radical, tirei toda a mão esquerda, tomei 5 anos o remédio, né? E graças a Deus está tudo ok agora. E vida que segue. Em 2017 fui para o meu segundo mundial na Espanha, em Málaga. Aí eu consegui o bicampeonato, né? Daí fui bicampeã mundial nos 100 metros rasos. E no total já fui a 4 mundiais. O último foi agora em abril, na Austrália. Uhum. Mas nesse, há 4 anos eu tinha rompido o meu ligamento cruzado anterior do esquerdo, num treino, saltando. E resolvi não operar. Fui fazendo Ah, físio e tal. Aí nesse ano fui para a Austrália, longe para burro, né? Tive que fazer vaquinha, porque a Austrália não é logo ali, né? Então a gente precisa. E a gente, assim, a gente não tem nenhum patrocínio, né? Tudo do sim. bolso. É. Nossa. E aí, mas assim, tá, eu vou para a Austrália porque eu quero ser tricampeã mundial, tal, eu treinei para isso, tarará. Chegou no dia da prova, o ônibus passa para pegar os atletas, né, nos hotéis, enfim. Desci no estádio, o meu joelho torceu. Eu fiquei fora da prova. Oh, Somente isso, né? Aí eu falei, vou voltar para Porto Alegre, a primeira coisa que eu vou fazer é operar esse joelho, né? Então agora eu tô com 4 meses de operação, né? isso é super recente. Pra, super recente. Trotar, ele me deu uma liberadinha, mas acha melhor não. Só em novembro, dezembro ele quer que eu comece a dar uns trotezinhos, né?
Mas foi isso, né? Esse joelho me custou caro. Mas assim, eu arrisquei, né? Eu estava com ele rompido Ah, e ele estava muito instável. Nos treinos ele se comportava, mas era algo que podia acontecer. Só que uhum. aconteceu no dia da prova, né? Mas Caramba. tudo bem. E aí eu voltei para cá, operei, agora estou em recuperação, estou fazendo musculação, mas tô tocando o projeto, né? Que se chama Se Mexe TX, que é para as pessoas. TX, para quem não sabe, que estiver nos ouvindo depois, é a sigla para transplante, né? E se mexe no sentido de se movimente, né? Se exercite. E é um projeto que está crescendo, os transplantados, né? Vêm outros fazendo exercício e já se motivam e me dão um feedback de que os exames estão melhorando, o sono está melhorando, o humor está melhorando, que são os benefícios que a gente conhece do exercício, né? Mas que para o transplantado a gente precisa encorajar, que eles têm muito medo de se exercitar, tem medo de machucar o órgão, né? Tem alguns folclores assim Ah, que sim. a gente vai tentando tirar, né? Existe algum tipo de transplante que não seja indicado, por exemplo? Algum que você fala, esse aí já é melhor realmente ficar ou não? Eu acho que qualquer atleta, qualquer pessoa transplantada Pode. pode, né? A gente tem atletas transplantados de todos os órgãos, Que todos os órgãos. legal, que legal. Tem transplantada triatleta do coração, do rim, né? Natação, atletismo, tem do vôlei, tem do tênis, né? Então, assim, vários transplantados de todos os tipos de órgãos. Nesse Mundial, uma coisa que diferencia das outras competições é que participam crianças desde os 5 anos até idosos de 70. Então, transplantados de todas as idades jogando, Que legal. correndo, cada um, né, no seu ritmo, com a sua limitação, mas ali gratos pela segunda chance de viver, né? Então é uma festa muito bonita, é uma festa muito bonita de ver. A festa da vida, né? Uma É a celebração. festa da vida. Poxa, É a que festa da vida, porque a gente fala assim, que a medalha, a maior medalha, todo mundo já teve, que foi ter a vida de volta, né? Então ali tá todo mundo confraternizando, a questão competitiva fica em segundo plano para imagino. muitas pessoas. Claro que a gente vê que tem pessoas ali que vão para competir mesmo, que treinaram, que querem competir, a pessoas até que já eram atletas antes do transplante e Ah, que, sim. porventura, tem uma transplantada, ela é da Finlândia. Eu não, acho que ela é transplantada de rim, que ela foi atleta olímpica do salto em distância nas Olimpíadas de Los Angeles, lá de 84. Então ela já tem uma certa idade, mas assim, ver ela saltando é lindo, porque tu vê uma atleta saltando, né? No salto em distância. E tem outros que foram atletas antes do transplante, mas tem aqueles que são amadores, como eu, como a grande maioria, que gosta do esporte, treina, mas está ali para participar, está ali para celebrar, né? Agora o próximo vai ser em 2025 na Alemanha. Então vou ver se meu joelho colabora para eu poder estar presente lá. Tem que ir em busca do tri, né? Vamos em busca do Maria. Putz, legal demais, velho, legal demais. Então, é interessante toda essa iniciativa, quer dizer, que o esporte te devolveu, né? Quer dizer, te deu essa possibilidade de você se descobrir atleta, algo que você, mesmo no balé, não era talvez tão sério, né, É, quanto foi agora depois do transplante. exatamente. Eu falo assim que o transplante fez com que eu pudesse reescrever a minha história, porque muito provavelmente eu não seria atleta se não fosse o transplante, né? Porque eu sempre gostei de me exercitar, mas nunca tive essa pretensão, né? Nunca almejei ser atleta de nada, né? Mas o destino, né, vai nos levando e eu descobri essa vida de atleta
E pude também incentivar outras pessoas, né, a abrir esse caminho e tirar as pessoas, às vezes, né, de uma depressão, porque a vida pós-transplante é bem complicada, né? Tem uns que se atiram para a vida, né? E tem outros que se encolhem, porque é uma vida nova, muitos perdem o trabalho, depois para voltar é complicado, muitos não se reconhecem naquele corpo, não gostam daquela cicatriz, né? Cada um recebe de um jeito, né? Mas eu acho que o esporte é uma ferramenta muito poderosa para motivar essas pessoas, né? Para abrir esses caminhos, mudar o olhar perante a vida, como às vezes as adversidades, né, podem levar a gente para um caminho que a gente nunca imaginou. Sim. Às vezes a gente recebe uma notícia e se abala, e se entrega, e se deprime, mas às vezes, conforme for o funcionamento da pessoa, ela vê ali uma oportunidade de fazer uma coisa diferente, né? É. Então, isso também diferencia muito, né, o modo de funcionar de cada um. Agora, por exemplo, eu tô, né, operada do joelho, não posso correr. Então, eu fui para musculação e não sei o que pode aparecer, né, de novidade, de desafio para mim nesse momento. Pode ser que surja alguma coisa diferente, né? Ai, porque se eu não tivesse operado, se tivesse tudo ok, eu ia continuar correndo, eu ia continuar me preparando, né, para o possível Sim. tricampeonato mais adiante, mas eu tô parada, né? Mas não é porque eu tô parada que eu vou, agora eu não vou mais competir, agora. Não, bora fazer uma coisa diferente, né? Vamos treinar uma coisa diferente, vamos, sei lá, nadar, aprender outra coisa, uma outra oportunidade, né? Esperar uma outra porta se abrir. E eu acho que isso é muito importante também, porque reflete um pouco da vida, né? Sim. Nos outros setores da vida é assim que acontece, né? Às vezes um projeto não vai muito bem, e aí, né? Dá para chorar, ou então dá para, opa, vamos pensar num outro, né? Então, É. são ensaios da vida, né? Que se refletem Sim. no esporte também, né? E Mais ou menos por aí. você comentou também de como as pessoas, mesmo as pessoas já transplantadas, elas também podem, às vezes a cabeça não funciona legal, né? A pessoa entra num Sim, estágio de é. não, talvez não aceitar aquela condição, fica também fica em círculo e a vida não sai do lugar, né? Sair do lugar, né? A gente vê umas pessoas que eu mais ouço às vezes, assim, de um grupo de pessoas a vida pós-transplante não é toda essa maravilha, né? Porque as pessoas que se dão bem, que não tem intercorrências, que têm essa sorte de ter uma vida, né, que voltou para o seu trabalho, né, e que mostram essa vida nova assim, a gente sabe que nem todo mundo, né, tem essa trajetória de sucesso, vamos dizer assim. A gente entende que tem aquela pessoa que, como eu falei antes, não está bem, está tendo algumas intercorrências, até ajustar uma medicação. Tem umas pessoas que sofrem mais com os efeitos colaterais do que outras, né? Mas a gente tem que tentar ver essa bênção que é estar aqui, né? Recebendo essa segunda chance de viver e fazer valer, né? Apesar das dificuldades, né? Eu acho que a gente compõe uma rede, né, de acolhimento até para essas pessoas que estão tendo essas dificuldades, né? Porque se a gente continua aqui é porque alguma missão a gente tem, né? Eu entendo assim, né? A gente Com recebeu certeza. essa segunda chance, né? Então, é mais ou menos por aí. Legal. E você também, eu achei interessante isso que você comentou, quer dizer, que outras pessoas já me falaram também, quer dizer, o fato de você ter vindo do esporte também te ajudou a passar pelo processo pós-transplante de uma outra maneira. Na tua iniciativa do Se Mexe TX, você também vê isso, quer dizer, pessoas
Porque acho que existem pessoas que também já vinham do esporte e pessoas que talvez fossem sedentárias e que depois do transplante foram começar a se mexer. Como é que Isso. você vê isso também? Você consegue ver essa diferença? Eu vejo, assim, eu vejo que o grupo, ele é muito diferente dos outros grupos de transplantados. As pessoas que se exercitam, ou aquelas que já se exercitavam, e aquelas que começaram a se exercitar depois do transplante, elas são mais positivas perante a vida. É uma diferença bem marcante, sabe? Interessante. Elas são mais animadas, elas são mais divertidas. Se tem um problema, elas não se fixam muito ali naquele problema, elas compartilham com o grupo, mas logo aquilo se pulveriza, a gente dá força. É um grupo diferenciado. Eu acho que as pessoas do esporte, do exercício, têm essa característica, de serem mais proativas. Ao passo que outros grupos a gente já observa essa coisa mais depressiva presente, sabe? Né? Do que, ai, não posso, tá cansado, tá difícil, com mais, eu não vou dizer desculpas, mas assim, mais justificativas para não conseguir, Entendi. a pessoa se lamentando, e eu vejo claramente a diferença. Né? É, Então, muitas pessoas colocam ali no grupo, o Semestre TX é o melhor grupo que tem de transplantado, é porque o pessoal é animado. E isso muito é por causa do esporte, porque você que é do esporte, você convive com essas pessoas que têm uma energia diferente. Quando sim, estão ali numa prova, quando estão num treino, porque justamente são as pessoas que já têm, eu acho que o emocional trabalhado para resistir, para suportar, exatamente. É, para ir além, né? é, Porque o esporte te pede isso. Se você exatamente. quer superar, não adianta sentar ali na sarjeta e chorar. Você tem que É. pegar, levantar e ir em frente. E como eu digo, o que o esporte é um ensaio para a vida, na vida essas pessoas são assim também. Se entregam, né? Então, não, o esporte ele ensina muito isso para gente. E essas pessoas acabam sendo mais positivas por isso, porque vão além, vão à frente, apostam mais, né? E não é nada mágico, é muito fisiológico, né? São substâncias que nós produzimos que mentalmente atuam para que a gente haja desse jeito, para que a gente persista, para que a gente resista, para que a gente não se entregue, né? E isso a gente leva para as outras pessoas também. Eu acho que essa resiliência, né, que o esporte vai nos ensinando, quer dizer, você treina quando está chovendo, você treina quando está calor, você treina quando está frio, você sofre em treino, você sofre em prova, passa sede, passa dor, e Isso. então tudo isso que você vai acumulando, que você vai aprendendo, quando você enfrenta uma situação, né, realmente grave, como uma doença, um problema assim, essa bagagem ela vai realmente fazer com que você encare de uma maneira diferente. Eu concordo plenamente, é Exatamente, sensacional, muito mais positiva. Mas falou, pô, que eu já passei aí, isso aí também vou tirar de letra e bora, né? exatamente. É porque de alguma maneira o teu organismo já está acostumado com aquelas sensações. Claro que elas vieram agora numa magnitude muito maior, Sem dúvida. mas elas já estão ali dentro para serem acionadas. Ó, tu vai ter que se superar, tu vai ter que ser resiliente, tu vai ter que suportar, tu vai ter dor. Isso eu já passei, claro, não tanto, mas eu já sei mais ou menos o caminho que eu tenho que trilhar, Não é né? novo para mim, né? Eu já tive alguma, já Já tive tive alguma escola. alguma vivência disso aí, eu tenho. Exatamente, exatamente. E É, eu acho que eu, particularmente, tive muito essa escola do balé clássico, porque o balé foi a modalidade mais difícil que eu já realizei em toda a minha vida, né? E ao mesmo tempo, apesar de toda essa rigidez, né, que a bailarina tem, ela tem que
transparecer suavidade e leveza, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, Sim. às vezes, os pés estão ali sangrando naquela sapatilha de ponta, tá tudo doendo, mas ela está flutuando, né? Então, esse suportar, esse aguentar, né? Desde os meus 5 anos, assim, também me construiu, né? Então, é importante, né? Por isso que eu acho, assim, a criança tem que ir para esporte, né? Não, ela é exato, essa construção da disciplina, né, dessa resiliência que a gente falou, seja o balé, seja uma luta, eu gosto muito, né, de uma arte marcial, acho que é muito legal, né, ou mesmo que seja um esporte com bola, que é mais comum, né, a gente vê, a criança vai lá jogar bola, vai jogar basquete, enfim, Isso. mas ter a disciplina ou essa questão regrada do esporte, mesmo que ela não vá despontar, mesmo que seja de maneira mais recreativa, mais Claro, para a amadora, vida. mas, poxa, isso é muito, muito legal, né? É Muito muito bacana. legal. Legal, Liege. Puxa, que papo legal, Ah, hein? Que história. Pô, você obrigada tem uma eu. história que são três, na verdade, né? Tem o transplante, tem o câncer de mão, tem agora a cirurgia no joelho. Vou ter que dividir essa É, história em três aqui, porque. mas adorei também. Super obrigada pelo convite, pela oportunidade. E de estar falando indiretamente em doação de órgãos, né? Que é a nossa causa maior, assim, que a gente sempre pede para que as pessoas se declarem doadoras e avisem as famílias, né? Porque às vezes a pessoa não sabe como ser doadora, acha que tem que preencher alguma ficha, alguma coisa assim, e não, né? É só avisar a família. Então, sou muito grata por esse espaço, por esse momento, e vamos em frente, né? Sucesso aí também para o Que legal. canal. Valeu. E quais os teus contatos? Por onde que o pessoal te acha? Pode me seguir no Instagram, né? Que é o @liegegaltério. Tá. E quem quiser seguir o Se Mexe é @semeshetx, tudo junto, né? Que legal. Eu E até aí vou pode me conversar aqui com o falar. pessoal do transplante renal aqui. Poxa, acho que seria. Que iniciativa legal, hein? Acho que. É legal, é legal. Tá todo mundo convidado a participar lá. Eu desenvolvo também um projeto que é o Se Mexe TX Kids, com as crianças transplantadas. É. Então a gente vai levando essa filosofia do esporte adiante. Sensacional. Parabéns pela tua iniciativa, pelo teu trabalho e, poxa, sucesso na tua recuperação. E Obrigada. 2025 vai ser onde? Onde vai Vai ser ser? numa cidade chamada Dresden, na Alemanha. Alemanha? Nossa, aí, ó, em busca do tri, vamos estar na torcida aqui. Vamos lá. Valeu mesmo, Valeu, Liege. Fábio. Obrigado, Super viu? obrigada. Valeu. Boa noite. Boa noite.